Capítulo 2 do procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Artigo 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 1º. Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo, inciso 1. O autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Inciso 2. O réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334. Inciso 3. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Parágrafo 2º. Não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. Parágrafo 3º. O aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. Parágrafo 4º. Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final. Parágrafo 5º. O autor indicará na petição inicial, ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo. Parágrafo 6º. Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Artigo 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do artigo 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Parágrafo 1º. No caso previsto no caput, o processo será extinto. Parágrafo 2º. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, estabilizada nos termos do caput. Parágrafo 3º. A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação, a que se refere o parágrafo 2º, prevendo o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. Parágrafo 5º. O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º deste artigo, extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do parágrafo 1º. Parágrafo 6º. A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do parágrafo 2º desse artigo.
Capítulo 3 do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente. Artigo 305. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que seu objetivo assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303. Artigo 306. O réu será citado para, no prazo de 5 dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir. Artigo 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 dias. Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que é deduzido o pedido da tutela cautelar, não dependendo do adiamento de novas custas processuais. Parágrafo 1º. O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Parágrafo 2º. A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal. Parágrafo 3º. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu. Parágrafo 4º. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Artigo 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se, inciso 1, o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal. 2. Não for efetivada dentro de 30 dias. Inciso 3. O juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. Artigo 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo de indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição. Título 3 da tutela da evidência. Artigo 311. A tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, inciso 1, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Inciso 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Inciso 3. Se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental,
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa. Inciso 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente.